Já se tentou isto. Eu era o presidente da Comissão de Reparação da Câmara Municipal de Salvador e liderei a posição contrária. Lembro-me que teve posição decisiva ao meu lado o presidente do Olodum, João Jorge, que chegou a ser ouvido na comissão. E por que é segregação? Veja, se nós pegarmos as atrações dos blocos afro e colocarmos apenas para uma certa área da cidade, para lá só convergirão os que forem aficionados com as evoluções que são feitas pelos blocos. Quem assegura que as emissoras de televisão, as emissoras de rádio e a mídia impressa se deslocará para o afródromo quando outras atrações estão sendo demonstradas no Campo Grande ou no circuito da Barra? Quem nos assegurará que haverá patrocinador para toda essa demonstração específica? E por que tem que ser separado e não pode ser no curso que já é feito com as outras atrações? Por que o Conselho de Carnaval não tem o poder de organizar de tal sorte que o Ileaê, por hipótese, não se exiba às 4 da manhã, mas sim na mesma linha das outras atrações durante o dia? Isso tudo leva a afirmar que essa tentativa agora do afródromo é a mesma do passado, que nós inibimos, e é realmente segregacionista. É uma forma seletiva que, em vez de exaltar os blocos afro, ela coloca-os na submissão. Eu me lembro que o Ileaê, há mais de 10 anos atrás, fez uma comissão de frente formada por 25 personalidades negras importantes no mundo. Até o secretário-geral da ONU, que era negro, ele foi um dos homenageados, embora aqui não estivesse. Por obra e graça do Divino Espírito Santo e da bondade do presidente do Ileaê, vovô, e do seu conselho, eu fui um dos 25. E me recordo que nós estávamos ali no Canela, concentrados, quando o vovô recebe, até de uma das pessoas que seriam homenageadas, uma sugestão para que ele deixasse passar um determinado trio elétrico na frente do Ilê, porque o trio elétrico, senão, passaria depois das 10 horas. E vovô, assim, contrariado, disse: não vou permitir, e nos falou a todos. Eu disse: você não permita mesmo. Nós também temos valor e por isso temos direito de desfilar mais cedo pelo Campo Grande. Portanto, esses fatos e tantos outros denunciam essa decisão, ou esse pensamento, se não é decisão, ou essa sugestão, se não é nem pensamento nem decisão, de fazer um afródromo para o desfile dessas manifestações tão importantes que a Constituição da Bahia estabelece um espaço especial para esses valores negros e a Constituição do Brasil também protege. E é por isso que na reforma da Lei Orgânica do município de Salvador, nós estamos como relatores do texto colocando um capítulo para determinar ao município que dê espaço não privilegiado, que de privilégio não precisam esses valores, mas que dê espaço apropriado, digno quanto são esses valores para eles serem exibidos. Repito a expressão do escritor: exibidos para Europa, França e Bahia, em horário, portanto, nobre e em que possamos encaixar no curso que é feito em todo o tempo de carnaval. E veja que algumas atrações, louve-se Ivete Sangalo, que voltaram para o circuito do Campo Grande, já
atraíram muito dos foliões para o trajeto. Então eu não estou errado de que a estratégia para aquecer o Campo Grande é o deslocamento de grandes atrações programadas para ali, incluídas as de origem afro, como o Olodum, o Ileaê, os Filhos de Gandhi e tantos outros que podem ser citados aqui, todos com a mesma capacidade de atrair as atenções dos foliões. E os patrocinadores, que são, portanto, dirigidos como as empresas de cerveja e etc., que vão para a competição nas licitações da prefeitura, elas teriam que se enquadrar para esse financiamento ali também das entidades afro. É longa a possibilidade de se pensar esta alteração. Também eu quero relembrar que o Carnaval dos anos de 2010, 2011, 2012 foram coordenados por mim. E essa coordenação do Carnaval, nesses 3 anos, me ensinou muita coisa. Lembro-me que, já preocupado com o esvaziamento do Campo Grande, em 2010, assim que acabou o Carnaval, eu convidei artistas que se exibiam ainda nesse circuito para um entendimento, uma conversa. Alguns não se dignaram de ir, apesar de não estar ali só um coordenador do carnaval, mas o vice-prefeito da cidade com poderes plenipotenciários para decidir, dado pelo então prefeito e pelo conjunto das forças oficiais que comandam o carnaval. Eu lembro-me que alguns mandaram representantes, só um compareceu até lá. Foi Bel Marx. Dialogou comigo, me mostrou que era realmente necessário revitalizar o Campo Grande, mas que ele próprio estava propenso a deixar o circuito, como, aliás, aconteceu. E me deu as justificativas que eu considero que foram aceitáveis naquele tempo. Ele dizia assim: há 2 carnavais na Bahia, o Carnaval e o Carnaval dos Chicletes, Carnaval de Bel. E era verdade, porque havia um número de pessoas enorme dentro das cordas, mas havia também um número enorme fora das cordas, o que hoje se chama de folião pipoca. E resultado, ele me justificava que quando o bloco fazia a volta ali na ladeira de São Bento para ganhar a Carlos Gomes e que terminava a Carlos Gomes propriamente dita, chegando ao prédio do antigo Arquivo Público, estreitava aquela rua até o Largo dos Aflitos, onde fica o quartel-general da Polícia Militar, e que esse pedacinho ali era uma fonte de pisoteamento, de constrangimento físico das pessoas e que muito o constrangia. E ele então me perguntava, se tiver como preservar a dignidade dessas pessoas que estão acompanhando o bloco, que passe ali de modo sofrível, eu não tenho dúvida de permanecer. Se alterar, por exemplo, o roteiro do retorno, também não vejo por que não. E aí nós começamos a pensar que, em vez das atrações retornarem ali da ladeira de São Bento para a Rua Carlos Gomes, as atrações deveriam subir à Praça Castro Alves, onde se exibiriam, recuperando também a grandeza do Carnaval da Praça Castro Alves. Passariam essas atrações pela Rua Chile, desceriam a ladeira da praça, entrariam na Baixa dos Sapateiros, lá no Aquidabã entrariam no acesso que dá até na Fonte Nova e teria uma área de dispersão por ali. Isso faria com que deslocássemos o contingente de espectadores para toda essa área. Eu sei que foram feitos carnavais de bairro, mas se eles tivessem o condão
de esvaziar os 2 circuitos hoje existentes, e esses 2 circuitos não teriam demonstrado o que demonstraram. Se essas 2 capitais estão desejosas de imitar Salvador, e se nós não repensarmos o carnaval, nós não vamos ter, daqui a alguns anos, mais essa fonte de recursos e que muito é importante para a economia da cidade por causa dos erros que estamos cometendo. E vejam que nós estamos verberando em razão do interesse de todos. Repensar o carnaval, repensar os espaços para o carnaval, sem lhe alterar a beleza. Nós temos na Bahia tudo de expressivo. Essas mulheres representam uma história do matriarcado, uma história do valor que tem a mulher mãe, sobretudo, porque elas estão recuperando a memória de um momento em que as mulheres foram as protagonistas da história da Bahia, especialmente as mulheres negras que estavam se livrando da escravidão e que trabalhavam, ainda que em muitos casos para o Senhor, dividindo com ele o que obtinham, mas buscando a sua liberdade, custeando a alforria de outras tantas mulheres negras que ainda continuavam escravas. E todo negro da minha idade tem conhecimento disto. Eu os alcancei com seus tabuleiros ou postos fixos em algum local ou sobre a cabeça mercadejando a iguaria que estavam vendendo. Então, essa história das ganhadeiras de Itapuã demonstra muito bem o valor que tem essa história dos negros. Por que isso, em vez de ser mostrado para, como diria o escritor, Europa, França e Bahia, vai ficar segregado no Cais do Porto, como se pretendeu em 2013? Não, tem que integrar o curso. Eu tinha 2 tias, uma aqui em Salvador, tia Helena, que vendia na porta da alfaiataria de Seu Francisco, ali na Praça da Sé, exatamente quando o bonde vinha da Rua da Misericórdia, dobrava na Praça da Sé, passava rente do meio-fio, onde estava o tabuleiro de tia Helena, vendendo essas iguarias. Ele fazia a volta na Praça da Sé, retornava pela frente do Palácio Arquiepiscopal, entrava novamente na Rua da Misericórdia, ganhava a Praça Municipal, a Rua Chile e ia embora. Minha tia vendia no tabuleiro todo o tempo. Foi com esses recursos que ela alugou um quartinho, seguramente de 9 metros quadrados, se tivesse muito. E quando ela saiu para ir ganhar o pão no Rio de Janeiro, deixou esse quarto alugado, que me serviu de abrigo quando, em 1954, eu migrei para Salvador para estudar no Colégio Central, no Colégio Estadual da Bahia, e morei neste quarto. A outra tia minha, tia Bida, conhecida como Mãe Bida de Iemanjá, vendia lá no Rio de Janeiro, no seu tabuleiro, e teve que sustentar 3 irmãs minhas que ela levou daqui de Muritiba, na Bahia, para lá, e essas meninas continuaram lá até hoje, uma já falecida, as outras 2 estão no Rio de Janeiro.